O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Georg Lukács. Capítulo 1. O período republicano do jovem Hegel. 5. Cristianismo, despotismo e escravidão do homem. Ao passar a exposição do cristianismo, sua odiada e desprezada encarnação da positividade filosófica e do despotismo político, encontramos não apenas um tom completamente novo no estilo expositivo, o que é natural, mas também um modo de consideração muito mais histórico, ainda que sem dúvida, dentro do marco que não podia rebaixar o historicismo do jovem Hegel em seu período de Berna. Vimos que Hegel ligou estreitamente a antiga grandeza e o heroísmo republicano a seus fundamentos econômicos, concebidos à maneira de Rousseau. Entretanto, também vimos que a questão da origem de tal sociedade e de tal Estado não se apresenta, nele, como problema propriamente dito. A antiguidade surge como imagem desiderativa puramente utópica. Essa historicidade metodológica não é mera consequência de seu extremado subjetivismo filosófico, pois observamos, em alguns pontos, que esse subjetivismo não o impede de ter uma concepção muito realista de determinadas conexões sociais concretas. Creio, além disso, que a ausência de posicionamento histórico quanto à antiguidade depende da situação econômica e política da atrasada Alemanha. Por ilusório que também fosse, na França o sonho de renovação do republicanismo antigo estava, apesar de tudo, em estreita e real conexão com objetivos concretos de uma revolução efetiva e de sua preparação ideológica. A possibilidade e a necessidade de conectar, de modo real, tais ideais e ilusões à realidade social lograram, na França, um grau mais elevado de historicidade. Entretanto, a situação social da Alemanha pôs na ordem do dia a Revolução Democrática. Por isso, o entusiasmo do jovem Hegel por ela é mais que ideológico. E por isso também a imagem da realização de seus sonhos, o ápice de sua efetivação, é sempre a parte mais fraca, pálida e incorreta de suas exposições. Veremos que essa debilidade da filosofia de Hegel subsistirá, sem se modificar, por longo período, e que jamais se superará inteiramente no curso de seu desenvolvimento. O período bernense de Hegel não é apenas a culminação de seu entusiasmo revolucionário, é também, em consequência da grande distância entre a posição ideológica de objetivos e a real situação social da Alemanha, a culminação daquele caráter abstrato. Esse caráter abstrato, essa distância em relação às perspectivas do futuro, reflete-se no posicionamento igualmente abstrato e na historicidade quando se trata de averiguar como aquela imagem ideal das antigas repúblicas se originou na realidade. Muito diferente é a situação no que toca à concepção hegeliana do cristianismo nesse período. Aqui, o posicionamento histórico caminha lado a lado com o entusiasmo revolucionário do jovem Hegel. Quanto maior seu entusiasmo pela vida antiga, quanto mais nítido lhe aparece o contraste entre a grandeza republicana e a mesquinhez miserável do desenvolvimento posterior. Quanto mais sofre sob o peso da vida cristã moderna, tanto mais enérgica, concreta e historicamente se impõe a questão: como pôde sucumbir uma sociedade tão bela e digna do homem, para dar lugar a um estado humano miserável? Escreve Hegel, a repressão da religião pagã pela cristã é uma das assombrosas revoluções. A investigação de suas causas deve ocupar o historiador que pensa. As grandes revoluções que saltam à vista há de ter precedido uma revolução silenciosa e secreta no espírito da época, que não é visível a um primeiro olhar, sobretudo não aos contemporâneos, e é tão difícil de compreender como de expor em palavras. O desconhecimento dessas revoluções do mundo espiritual torna seu resultado assombroso. Uma revolução dessa natureza, em que uma antiga religião autônoma é substituída por outra estrangeira, realiza-se diretamente no reino do espírito da época. Como pode ser desprezada uma religião que há séculos se havia estabelecido nos estados, entrelaçada intimamente com a constituição política? Como pode extinguir-se a fé em deuses aos quais as cidades e os impérios atribuíam seu nascimento, a quem os povos ofereciam sacrifícios todos os dias, cujas bênçãos invocavam para todos os assuntos, sob cujo ensejo os exércitos haviam sido vitoriosos e honrados pela vitória, a quem se dirigia a aura alegre das canções e a seriedade das orações, cujos templos, altares, tesouros e estátuas eram o orgulho das nações e a glória das artes, cuja veneração e cujas festas eram pretextos de alegria universal? Como pode desprender-se do tecido da vida humana a fé naqueles deuses tão entranhada nele? Já conhecemos a resposta histórica básica de Hegel a esse problema,
pela extensa citação que trouxemos do estudo bernense sobre a positividade da religião cristã. A causa foi o desenvolvimento da desigualdade das fortunas, desigualdade que, segundo Hegel e seus predecessores franceses e ingleses, acarreta necessariamente a perda da liberdade, o despotismo. Tampouco neste ponto Hegel alcança a concretização histórica de um Gibbon ou de um Ferguson, de um Montesquieu ou de um Rousseau. Assim, quando afirmamos que ao tratar da origem do cristianismo, o jovem Hegel revela maior historicismo do que quando considera as antigas repúblicas, isso deve ser entendido apenas dentro dos marcos das possibilidades do filósofo naquela época. Entretanto, esse espírito histórico no posicionamento do problema manifesta-se sobretudo no fato de que, para explicar o domínio do cristianismo, Hegel não busca a causa diretamente na história da origem dessa religião, mas na história da decadência dos estados antigos. Ele parte da necessidade social de uma religião correspondente ao novo estado de decadência da liberdade, correspondente ao despotismo, e explica a vitória do cristianismo pelo fato de que ele satisfez essas necessidades. Nessa situação, sem fé em nada sustentável e em nada absoluto, habituados já a obedecer a uma vontade alheia e a uma legislação estranha, sem pátria, num estado que já não era objeto de nenhuma alegria, nessa situação ofereceu-se aos homens uma religião que ou estava, por si, adaptada às necessidades do tempo, pois nascerá num povo de análoga corrupção, vácuo e deficiência, ainda que com outras cores, ou possibilitou aos homens obter dela aquilo a que podiam aferrar-se com satisfação de suas necessidades. O primário, pois, para Hegel, é a dissolução da antiga liberdade democrática, da antiga livre atividade do povo, causada pela crescente desigualdade das fortunas. A antiga situação correspondia uma religião não positiva que, em última instância, funcionava como ferro em brasa que movia as ações heroicas numa vida natural, intimamente unida à natureza. A destruição dessas formas de vida é o processo mais importante que ele investiga aqui. Repetidamente afirma que a extensão do Império Romano nivelou as diversas nações e aniquilou suas religiões nacionais. Em estudos posteriores, rebaixa inclusive esse dado, e sublinha a aniquilação das velhas relações do homem com a natureza em conexão com a decadência da República Romana, pela instituição do Estado Romano, que arrebatou a liberdade de quase toda a terra conhecida. A natureza foi submetida a uma lei estranha ao homem e ficou desgarrada da união com ele. A vida da natureza se petrificou, os deuses se converteram em seres criados e servidores de outro. Onde se manifestava o poder natural, o benefício, a grandeza, estavam o coração e o caráter do homem. Teseu não foi herói para os atenienses senão depois de sua morte. Os césares romanos foram divinizados, Apolônio de Tiana fazia milagres. O grande já não era sobrenatural, mas antinatural, contra a natureza, pois a natureza deixará de ser divina, não era mais formosa nem livre. Nessa separação da natureza e do divino, um homem apresentou-se como unificador de ambos, como reconciliador e salvador. Hegel estuda depois as diversas correntes espirituais na Roma decadente, para mostrar o caminho que levava, por necessidade histórica, à aceitação da religião cristã. Após a catástrofe da liberdade romana e grega, quando o homem perdeu o domínio de suas ideias sobre os objetos, cindiu-se o gênio da humanidade. O espírito da multidão corrompida disse aos objetos: sou vosso, tomai-me. Lançou-se à corrente dos objetos, deixou-se arrastar e sucumbiu em suas mudanças. Segue-se a análise das correntes espirituais que se opuseram a esse processo. Hegel percebe, com penetração notável para a época, que apesar da oposição, elas não podiam alterá-lo. Por esse dado estrutural explica, por exemplo, que os estoicos romanos tardios se afastaram da vida real. É característico que nesse período, o filósofo não se ocupe dos epicuristas nem dos céticos. O estudo do ceticismo grego só alcançará em Iena alto nível de compreensão. Já com Epicuro, Hegel nunca estabelecerá a relação correta. A seguir, ele mostra como o sentimento de impotência levou à admissão de objetos imperceptíveis aos sentidos, à adoração desses entes, em geral, a correntes trágicas. Indica, por fim, que dessas correntes já havia via direta para o cristianismo. A Igreja já desenvolvida reuniu em si ambas as coisas, os desejos dos estoicos e os dos espíritos alquebrados. Permite ao homem viver em meio ao turbilhão dos objetos e, ao mesmo tempo, promete elevá-lo acima deles mediante fáceis exercícios, gestos, movimentos dos lábios.
O ponto essencial que, segundo Hegel, suscitou em Roma, e em todo o mundo romano, a necessidade de uma nova religião, satisfeita então pelo cristianismo, foi a extinção do caráter público e livre da vida republicana, a privatização das manifestações da vida humana. Nessa atmosfera social surge, segundo ele, o individualismo em sentido moderno, o indivíduo que se ocupa de suas próprias necessidades estreitas materiais, no melhor dos casos, espirituais, que se sente átomo, isolado da sociedade, cuja atividade social não passa de pequena engrenagem numa máquina gigantesca, máquina cuja totalidade, finalidade e meta ele não pode nem quer compreender. O individualismo moderno é, pois, também um produto da divisão social do trabalho. Em tal sociedade aparece a necessidade de uma religião privada, uma religião da vida privada. Pelos apontamentos de Tubinga, sabemos que o jovem Hegel via nesse caráter privado o momento decisivo do cristianismo. Diferentemente das antigas religiões, sempre dirigidas ao povo inteiro, o cristianismo se volta ao indivíduo, sua salvação, redenção e bem-aventurança. Hegel, porém, levanta aqui outra questão histórica. O cristianismo recebido da Roma imperial não é idêntico ao cristianismo originariamente fundado por Jesus, tal como essa fundação nos é transmitida por partes determinadas do Novo Testamento. Essa contraposição é antiquíssima na história das religiões. Já nas seitas revolucionárias da Idade Média, as doutrinas originárias de Jesus foram opostas às da Igreja Católica, e nelas se viu a causa do declínio do cristianismo. Essas ideias reaparecem entre os partidários de Thomas Munzer e na ala mais radical dos puritanos na Revolução Inglesa. Encerrada essa fase, termina também o período em que doutrinas e narrativas do Velho e do Novo Testamento serviam de bandeiras ideológicas para grupos políticos radicais. A preparação da Revolução Democrático-Burguesa na França orienta-se cada vez mais resolutamente contra o cristianismo, contra a religião e a Igreja em geral. Isso, porém, não significa que a contraposição entre as doutrinas morais de Jesus e a imoralidade da prática antissocial da Igreja deixe de desempenhar papel na polêmica anti-eclesiástica do Iluminismo. Inclusive na Revolução Francesa surge, ocasionalmente, a figura propaganda do bom sans-culotte Jesus, utilizada contra sacerdotes contra-revolucionários e monarquistas. Na atrasada Alemanha, onde, como vimos, não pôde surgir materialismo ateu resoluto nem luta radical contra a religião e onde, inclusive no campo do iluminismo, a religião nacional ocupou lugar ideológico central, utilizam-se naturalmente muitas sentenças e doutrinas de Jesus, como o Sermão da Montanha, enquanto elementos dessa religião racional. É natural que essas concepções dominantes na Alemanha exerçam influência no jovem Hegel. Esse posicionamento alemão contribuirá, como veremos no capítulo seguinte, para reforçar sua perspectiva de desenvolvimento da humanidade, no curso da crise de Frankfurt, e conduzi-lo à concepção de Jesus como figura trágica da história universal. Em Berna, sua simpatia e empatia por Jesus são substancialmente menores. Hegel sente por ele certa simpatia como fundador de uma doutrina moral pura, mas, mesmo nesse ponto, o coloca muito abaixo de Sócrates, como vimos. Essa comparação desfavorável decorre organicamente da concepção geral do jovem Hegel. Jesus, como mestre, coloca seus discípulos à margem da vida em sociedade, no isolamento individual. Sócrates, ao contrário, reconduz seus discípulos à atividade da vida pública. Por maiores que sejam as diferenças entre a religião de Jesus e o cristianismo posterior, ambas são religiões privadas. Por isso, já a comunidade primitiva de discípulos tem, para o jovem Hegel, certo caráter de positividade. Isso se expressa desde o número de discípulos de Jesus, no qual Hegel enxerga sinal de feiticismo. A base dessa positividade das doutrinas e da atividade de Jesus, segundo Hegel, está no fato de que ele se dirige por princípio ao indivíduo e ignora, por princípio, os problemas da sociedade. Isso se exprime com maior clareza em seus ataques à riqueza, à desigualdade e similares, opiniões que, à primeira vista, deveriam ser simpáticas ao jovem Hegel, mas que ele recusa coerentemente por seu caráter asocial. Ao comentar o célebre caso do jovem rico, Hegel escreve: "Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres", disse Cristo ao jovem. Essa imagem de perfeição que Cristo estabelece traz em si a prova de que ele considerava, em sua instrução, a formação e a perfeição do homem individual, e mostra o quão pouco essa instrução pode se ampliar a uma sociedade maior.
Chegamos assim à segunda interrogação histórica que Hegel coloca. A necessidade no cristianismo de fazer-se positivo, no sentido pejorativo do filósofo, consiste em que mandamentos morais dirigidos apenas ao indivíduo, voltados à sua perfeição privada, se ampliaram no curso do desenvolvimento da sociedade. Hegel distingue várias fases desse processo. Primeiro, as doutrinas do próprio Jesus e suas relações com os discípulos imediatos. Segundo, a seita cristã surgida após sua execução, na qual se reforçam traços positivos já presentes em germe no ensinamento de Jesus, e em que a unificação moral intencional das primeiras comunidades produz uma seita religiosa de acentuados traços positivos. Terceiro, por fim, a posterior ampliação da doutrina a toda a sociedade, a fase do cristianismo como igreja dominante, na qual aquelas forças estranhas e hostis à vida, as forças da positividade, alcançam nociva importância histórica e determinam todo o desenvolvimento da Idade Média e da Idade Moderna. Vê-se que o esboço desse processo é incomparavelmente mais histórico do que a concepção do jovem Hegel sobre a polis antiga. É interessante notar que o fundamento desse desenvolvimento histórico é, para Hegel, a ideia Rawlsiana do efeito qualitativo produzido pela ampliação quantitativa nas democracias. Na seção sobre a democracia no contrato social, diz Rousseau que a simples ampliação numérica de uma democracia é perigosa para seu caráter democrático e pode até ser seu fim. É muito característico do jovem Hegel que essas observações de Rousseau, direcionadas às democracias antigas, convertam-se, em seu pensamento, em considerações sobre o cristianismo. A modificação de acento é relevante. O motor da decadência não é, como em Rousseau, uma dialética interna das democracias diretas, e sim a ampliação da moral privada, dos mandamentos morais concernentes a indivíduos enquanto tais, a uma sociedade maior. Esse aumento acarreta, então, diversas formas qualitativas de desenvolvimento da positividade, correspondentes às dimensões do incremento quantitativo. Aqui, pois, se pode assinalar a primeira forma, ainda primitiva, inconsciente e esquemática, da passagem da quantidade à qualidade em Hegel. Será interessante indicar que a ideia rawlsiana, embora generalizada e modificada, reaparecerá explicitamente em Hegel mais tarde, a propósito de assuntos estatais e constitucionais, por exemplo na Enciclopédia, parágrafo 108, apêndice. Hegel parte do fato de que os aspectos terríveis posteriormente manifestados no cristianismo já estão contidos em seu primeiro e incompleto esboço, e foram depois utilizados e ampliados pela ânsia de domínio e pela hipocrisia. Em seguida generaliza, a história da religião cristã nos oferece um novo exemplo, entre tantos, de que as instituições e as leis de uma sociedade pequena, na qual cada cidadão tem a liberdade de ser ou não membro, deixam de ser adequadas quando se estendem a uma grande sociedade, e não podem subsistir com a liberdade civil. Hegel analisa, com grande detalhe, as modificações sofridas pelas doutrinas e mandamentos de Jesus, tanto na comunidade primitiva quanto nos desenvolvimentos posteriores, até a positividade completa, a hipocrisia e o despotismo da Igreja constituída. O detalhamento se explica pela situação da Alemanha de então. Sabemos, pelas cartas de Hegel, como a ortodoxia reacionária utilizava para seus fins, por exemplo, a filosofia de Kant. Entretanto, é claro que esses estudos não fazem de seus escritos juvenis obras teológicas, pois seu conteúdo fundamental é antiteológico. A história da degeneração das diversas doutrinas cristãs particulares tem hoje pouco interesse para nós. Limitemo-nos ao aspecto principal do desenvolvimento histórico. Importa sublinhar, mais uma vez, que o jovem Hegel complementa sempre o motivo da ampliação quantitativa da comunidade cristã com a penetração nela das diferenças econômicas e sociais. Isto é, o problema básico da desigualdade das riquezas continua a desempenhar papel principal. Com a ampliação da comunidade, perde-se a íntima união e fraternidade originais de seus membros. A comunidade de bens inicialmente praticada nas primeiras comunidades termina, porque os novos membros procedem de camadas material e socialmente diferentes. Aquela primitiva comunidade de bens já não é exigida como condição de admissão do novo membro. Em contrapartida, aceitam-se tanto mais prazerosamente contribuições voluntárias à caixa da sociedade, meio de comprar a própria parcela de céu. Com isso muito ganhou o clero, nos tempos posteriores, ao recomendar aos leigos essa generosidade em benefício do sacerdócio, enquanto teimava em dissipar o acumulado. Assim, para enriquecer-se,
Os que se apresentavam como pobres e necessitados de ajuda converteram em mendigos a outra metade dos homens. Do mesmo modo, a igualdade primitiva converte-se em hipocrisia, num dogma religioso positivo. Conserva-se a teoria em todo o seu teor, mas acrescenta-se, prudente e astutamente, que essa igualdade é diante dos olhos do céu, não devendo, portanto, ser considerada nesta vida terrena. Todos os costumes e cerimônias do cristianismo fazem-se, desse modo, positivos, convertem-se em comédias desumanas que ignoram, com hipocrisia, a verdadeira situação dos homens que nelas participam. Assim, por exemplo, a ceia, o banquete eucarístico, foi originalmente a despedida do Mestre com seus discípulos, depois, converteu-se em festa comemorativa do amado Mestre morto, permanecendo como problema religioso-moral decisivo a igualdade e a fraternidade dos discípulos. Mas essa confraternização extinguiu-se à medida que no curso da universalização do cristianismo, surgiu entre os fiéis uma desigualdade crescente que a teoria recusava, sem dúvida, mas que permanecia na prática. O cristianismo desenvolveu-se em todos os terrenos, até converter-se numa igreja positiva e transformou a moral privada de seu fundador na dogmática hipocrisia que, segundo o jovem Hegel, é a religião necessária e adequada à sociedade fundada nos interesses privados, a sociedade do burguês. Nada há de sólido nessa situação que não seja a necessidade de renovar a liberdade antiga e a atividade autônoma do homem na sociedade. Aludiu-se ao fato de que intérpretes imperialistas do desenvolvimento do jovem Hegel costumam invocar, triunfalmente, o estudo atento da história da Igreja, de Moschein, como prova do caráter teológico desses escritos. Não é possível, contudo, extrair daí argumento a favor de uma orientação teológica. Hegel recusa toda tentativa de superar, por vias religiosas cristãs, a positividade do cristianismo, considerando-a sem perspectiva. É evidente que ao longo da história, surgiram seitas tardias com essa intenção, e o estudo dessa história o conduziu à conclusão negativa indicada. Referindo-se precisamente a Moschein, Hegel fala dos homens que de tempos em tempos, buscam superar a positividade mediante retorno à modalidade originária. O destino de tais esforços é inequívoco. Se não guardam sua fé para si, convertem-se em fundadores de uma seita que ou é reprimida pela Igreja, ou se amplia e, na medida em que se afasta da fonte, nada conserva além das regras do fundador. Para seus membros, essas regras deixam de ser chaves da liberdade e tornam-se estatutos eclesiásticos, suscitando o nascimento de novas seitas. A positividade do cristianismo, com todas as suas consequências nocivas, é, pois, insuperável enquanto subsistir a forma de sociedade humana à qual ele deve sua difusão e domínio. Os textos do jovem Hegel contêm descrições muito detalhadas de como o cristianismo deformou problemas morais e os converteu em hipocrisia e submissão ao despotismo. Deixemos de lado os estudos de moral puramente individual e atentemos para a crítica da ação do cristianismo na vida pública, no Estado e na história. As observações mais características e mais agudamente críticas encontram-se nos apontamentos de Berna, diretamente ligados às citações que Hegel toma de Gibbon. Diz ele, os primeiros cristãos falavam de sua religião como consolo e esperança de retribuição futura para si e de castigo para seus inimigos, seus opressores, adoradores de ídolos. Mas o servo de um mosteiro ou o súdito de um estado despótico não pode apelar à vingança contra o prelado ou o proprietário que abusam do suor dos pobres. Não pode convocar sua religião como vingadora, porque o opressor ouve as mesmas missas que ele, ou até as reza. Esse súdito ou servo cristão encontrou em sua religião mecânica tanto consolo quanto indenização da perda de seus direitos humanos, que chegou a perder, em sua animalidade, o sentido de sua humanidade. Sob os imperadores romanos, a religião cristã não foi capaz de opor-se à decadência da virtude, à opressão da liberdade e dos direitos, à tirania e à crueldade dos governantes, à decadência do gênio em todas as artes e ciências sérias. Não foi capaz de dar nova vida ao valor fundido, aos ramos secos da virtude e da felicidade nacional. Ao contrário, envenenada e corroída por aquela peste geral e convertida, nessa imagem deformada, em servidora e instrumento dos despotas. Fez da decadência das artes e das ciências um sistema, converteu em virtude a paciência covarde diante do espezinhamento daquelas formosas flores de humanidade e liberdade. Transformou em virtude a obediência ao déspota. Tornou-se advogada e fogosa cantora dos tremendos crimes do despotismo, e pior ainda do que os crimes particulares.
do despotismo que absorvia toda a força humana vital e destruía, com seu veneno oculto e de ação prolongada. Hegel traçou essa sombria estampa dos efeitos históricos do cristianismo não apenas para Roma decadente, mas para toda a história medieval e moderna. Em outro passo, ao falar da eficácia histórica da religião cristã, afirma: quão pouco foi capaz de elevar-se acima da corrupção de todos os estamentos, da barbárie dos tempos e dos grosseiros preconceitos dos povos. Os inimigos da religião cristã, que liam com coração sensível a história das conquistas, do descobrimento da América, do tráfico de escravos. E não apenas essas brilhantes histórias nas quais a religião cristã desempenhou papel destacado, mas toda a grande cadeia de podridão dos príncipes e de vergonha das nações, e que ao ler, sentiam sangrar o coração. Tinham de encher-se de ódio amargo à religião cristã quando ouviam as pretensões de seus mestres e servidores quanto à sua utilidade geral. Do mesmo modo, Hegel avalia os efeitos da religião cristã em todos os períodos e terrenos de sua influência. Sublinha, por exemplo, que os países em que mais forte é a influência da Igreja, como o Estado Pontifício ou Nápoles, são, política e socialmente, os mais decadentes da Europa. Em certo ponto, formula com gravidade a acusação contra a Igreja. A Igreja ensinou a desprezar como excrementos a liberdade civil e a liberdade política, quando comparadas com os bens celestiais, e até com o mero gozo da vida. Assim, o cristianismo produziu durante todo o seu domínio, rebaixamento da humanidade e converteu-se no apoio principal do arbítrio despótico, da reação mais sinistra. Não se trata, para Hegel, de excessos particulares de senhores eclesiásticos ou mundanos. Tais efeitos decorrem da mais íntima essência do cristianismo, sua positividade. Pelas passagens em que o filósofo compara a mesquinhez do cristianismo à moral heroica dos antigos, vimos com clareza suficiente como, sendo religião da vida privada e dos interesses privados, dirigida ao indivíduo, o cristianismo teve de destruir as virtudes superiores dos antigos. Ele produz uma concepção de mundo em que todo heroísmo e todo sacrifício do interesse próprio pelo bem comum são ridículos. Ao homem que cuida apenas do próprio interesse, o sacrifício heróico da vida pela comunidade há de parecer ridículo. O jovem Hegel recusa também as satisfações mais sutis do individualismo como manifestações de um egoísmo pequeno-burguês. Condena especialmente a crença na imortalidade da alma, a fé na eterna bem-aventurança individual. Recordemos suas palavras sobre o heroísmo dos antigos republicanos, que precisamente por dissolverem sua vida na comunidade, não necessitavam nem buscavam imortalidade individual. O fundamento desse heroísmo era, como sabemos, a atividade autônoma do povo nas antigas repúblicas. Indicamos que Hegel as imaginava como sociedades sem classes. Em contrapartida, como se depreende das últimas citações, ele associa intimamente o cristianismo à estratificação estamental da sociedade e considera o clero um estamento definido. Essa divisão estamental, Hegel compara às vezes o sacerdócio aos grêmios medievais, abrange interesses materiais e espirituais. Já vimos como descreve a transformação do princípio da comunidade de bens em enriquecimento egoísta dos mosteiros, como processo histórico necessário. Em outro lugar, fala amplamente da ativa independência de um povo ainda não dividido em estamentos e contrapõe a isso o clero cristão como depositário das lendas, monopolista de verdades religiosas. Esse monopólio é também meio de exercício do domínio e de apoio ao poder mundano. O fato de que mitos e lendas cristãos sejam estranhos aos povos europeus aumenta, para Hegel, tanto o poder desse monopólio quanto seu caráter inimigo da liberdade. Sob a religião positiva do cristianismo, os homens vivem num mundo social que lhes se opõe como dado, insuperável, plenamente estranho. A grave missão histórica da religião positiva cristã resume-se, segundo o jovem Hegel, em quebrar no homem a vontade de ter atividade própria e de viver numa sociedade de homens livres. Por isso ele escreve, em resumo, sobre a função social do cristianismo. A divindade que a religião cristã oferecia se mostrava além da esfera de nosso poder e de nossa vontade, ainda que não além do alcance de nosso implorar e pedir. Assim, a realização de uma ideia moral só podia ser objeto de simples desejo, e o desejo dirige-se ao que não podemos fazer por nós mesmos e esperamos receber sem ação própria, já não objeto de vontade. Os primeiros difusores da religião cristã suscitaram esperança numa revolução a ser realizada por um ser divino, enquanto os homens se comportavam com toda passividade, e, quando com o tempo aquela esperança desapareceu,
Os cristãos se contentaram em esperar essa revolução da totalidade para o fim dos tempos. Vê-se nesse texto que o ódio e o desprezo que Hegel dirige à religião positiva e ao cristianismo têm sua fonte mais profunda em seu entusiasmo pela revolução. Precisamente porque o jovem Hegel representa a revolução de modo puramente idealista, como realização da razão prática reinterpretada com sentimento social. O tema da vontade desempenha papel decisivo. A vontade é, para ele, não apenas princípio do prático, mas também o absoluto. Tudo depende da vontade. A grandeza das antigas repúblicas subsistiu enquanto os homens quiseram livremente. Ao converter, porém, o cristianismo à livre e ativa vontade em passivo e humilde desejo, ele pôde, e teve de dominar o despotismo do mundo. Sem dúvida, Hegel via motivos sociais e históricos nessa transformação da vontade em simples desejo. Entretanto, por ser um pensador alemão, e porque na Alemanha, mesmo que o próprio Hegel acalentasse menos preconceitos e ilusões idealistas, não eram visíveis forças objetivas capazes, então, de impelir a uma revolução democrática. Sua esperança revolucionária, utópica, tinha de concentrar-se numa vontade idealisticamente posta e hipertrofiada. Nesse marco idealista, a religião tem de ser o motor central do movimento histórico. Por isso, a positividade religiosa resume para Hegel o obstáculo decisivo à liberdade da humanidade, o alvo contra o qual ecoa, como em Voltaire, o grito: Ecrasizele infame. Ele conscientemente reúne suas concepções sobre a religião e seu papel histórico. Assim o despotismo expulsou da face da terra, a partir de princípios romanos, o espírito do homem. A privação da liberdade obrigou o homem a cobiçar seu eterno e seu absoluto na divindade. A miséria produzida por aquela privação o constrangeu a esperar e buscar a felicidade no céu. A objetividade da divindade caminhou passo a passo com a corrupção e a escravidão do homem, e aquela objetividade não é propriamente mais do que revelação, manifestação do espírito do tempo. O espírito de uma época se revela na objetividade de seu Deus quando este se situa num mundo alienado do nosso, no qual não tomamos parte, onde nada podemos construir ou plantar com nosso esforço e, no máximo, suplicamos por oração ou feitiçaria. Quando o homem foi um não-eu e sua divindade outro não-eu, nesse período a divindade teve de deixar de ser algo subjetivo e reduzir-se plenamente a objeto. A inversão e perversão das máximas morais tornaram-se fáceis e, por fim, justificadas pela teoria. Tal é o sistema de toda a Igreja. Resta examinar um aspecto da crítica hegeliana ao cristianismo, o tema da reconciliação com a realidade. Esse problema nos interessa sobretudo porque nele surge, com especial crueza, a oposição entre o jovem Hegel e seu desenvolvimento posterior. Hegel trata do assunto várias vezes, com as expressões mais duras, no seio dessa humanidade corrupta, que havia de depreciar-se moralmente ante si mesma. Surgiu e foi necessariamente aceita a doutrina da corrupção da natureza humana. Essa doutrina satisfazia o orgulho, por permitir descarregar a culpa pessoal, e era capaz de introduzir, no próprio sentimento de miséria, uma ponta de orgulho, convertia em honra o que é vergonha. Santificava e eternizava aquela incapacidade ao declarar pecado, até mesmo crer na possibilidade de uma força sadia. Em outro lugar, quando o cristianismo penetrou na mais corrupta de todas as classes, a aristocrática, quando o despotismo envenenou todas as fontes da vida e do ser, a época manifestou toda a nulidade de sua essência num novo aspecto, exigido por seus conceitos de divindade e por suas polêmicas a respeito. Pôde exibir sua miséria tanto mais abertamente quanto mais a dourava com o nimbo da santidade e elevava com mais alta honra do homem. Em passagem diversa, o jovem Hegel chega a zombar da morte de Jesus. Observa, com ironia, que segundo a religião positiva, o mundo inteiro deveria estar repleto de agradecimentos à pessoa de Jesus por aquele sacrifício, como se não tivessem já se sacrificado muitos milhões de homens por fins menores, entregando-se com sorriso nos lábios, e não suando sangue, com alegria pelo rei e pela pátria, pela amada. É preciso ver como haveria morrido alguém nada menos que pela humanidade em geral. E ainda, para um povo nessa situação, tinha de ser bem-vinda uma religião que, sob o nome de obediência e sofrimento, convertia em virtude suprema o espírito dominante da época, a impotência moral, a desonra dos pisoteados. Graças a essa operação, os homens puderam contemplar, com alegre assombro, como o desprezo alheio e o sentimento da própria vergonha se transformavam em tranquilidade e orgulho.
Multipliquei as citações do jovem Hegel para que o conhecedor de suas ideias posteriores possa apreciar toda a distância que o separa, aqui, de sua atitude madura. Sabemos que a reconciliação com a realidade será depois, ponto central da filosofia tardia da história em Hegel. Sempre entendida, é claro, no sentido dialético que Engels explicita em Feuerbach. Ao estudarmos adiante a gênese desse ponto de vista durante a crise de Frankfurt e depois em Viena, veremos as numerosas contradições internas da atitude do Hegel maduro em relação à realidade histórica. O núcleo dialético da concepção tardia, porém, é o reconhecimento da realidade social tal como é, ainda que essa realidade represente apenas um estágio, um momento do desenvolvimento histórico, e tenha de se transformar, no curso desse desenvolvimento, em não-realidade, em algo superado e anulado. Por isso, para o Hegel posterior, as concepções de mundo devem apresentar-se como resumos historicamente necessários das épocas no pensamento. Essa concepção pressupõe uma imagem histórica na qual um desenvolvimento dialético contínuo conduz, desde os começos do gênero humano até o presente. A reconciliação é, no Hegel posterior, categoria que expressa a independência do curso objetivo da história em relação aos esforços e valorações morais do homem ativo naquele processo. As diversas concepções de mundo e religiões aparecem assim, como resumos mentais de um período histórico determinado. Por isso, Hegel recusa, de modo consequente, a valoração puramente moral dessas formas. Isso não significa que não tome posição diante delas, significa que, para o Hegel maduro, o decisivo em cada religião ou concepção não é sua relação com uma moral eterna e suprahistórica, como supunha o jovem Hegel, mas sua função enquanto expressão histórica necessária. Nesse sentido, a reconciliação representa grande avanço no desenvolvimento do sentido histórico hegeliano. Esse avanço, contudo, é muito contraditório. A aplicação da categoria de reconciliação pode significar, também, reconciliação real com tendências miseráveis e retrógradas do passado e do presente. Leva ao embelezamento cortês de instituições reacionárias do presente alemão e conduz ao abandono de luta e crítica efetivas, especialmente face ao cristianismo. O progresso histórico-científico que supera a mera indignação moral do período de Berna, paga-se, em Hegel, com perdas notáveis no caráter progressista de seu pensamento. O jovem Hegel ainda não vislumbra um caminho objetivo, historicamente necessário, que conduza ao presente real. O presente real, para ele, é a grande maravilha da Revolução Francesa, a ilusória renovação da antiga liberdade democrática. Entre a autêntica antiguidade e sua renovação futura situa-se o período corrupto e decadente do despotismo, da opressão e da religião positiva. Hegel vê a necessidade histórica que gerou a religião positiva, mas não percebe nela forças históricas reais cuja dialética interna conduz à renovação da antiguidade. É característico que não possuamos, do jovem Hegel, sequer uma anotação relativa às causas reais da Revolução Francesa. O caráter exacerbado de sua saudade por uma renovação revolucionária da humanidade impede sua filosofia da história de alcançar um ponto de vista metodologicamente unitário, capaz de mostrar, pela própria dialética, o caminho que leva do presente à perspectiva do futuro. Por isso, a renovação da liberdade antiga, em sua perspectiva de futuro, não passa de postulado abstrato, complementa-o de modo orgânico o ódio ao cristianismo, cujas manifestações acabamos de ver. Esse ódio nasce da ideia que o jovem Hegel tem de liberdade e de outras categorias morais como verdades eternas e suprahistóricas. Em sua opinião, o cristianismo conspurca tais verdades, perverte-as e cinge com o halo da santidade aquilo que em si é eternamente recusável. Contra essa perversão de conceitos morais, o jovem Hegel descarrega todo o seu ódio revolucionário. Seria incorreto qualificar, sem mais, como progresso suas mudanças de concepção. Não há dúvida de que seu amadurecimento traz enormes ganhos, precisamente na concepção da história. Contudo, porque se afastou dos ideais revolucionários da juventude, Hegel pôde converter-se na figura culminante do idealismo alemão e apreender a necessidade do desenvolvimento histórico, assim como a metodologia adequada para compreendê-lo, com profundidade e verdade máximas possíveis sobre base idealista. Entretanto, o fato de esse amadurecimento só ocorrer ao preço de uma renúncia aos fins da Revolução Democrática expressa, em Hegel, o caráter trágico do atraso social e econômico da Alemanha.
Marx e Engels assinalaram repetidamente que até os maiores alemães da época sucumbiram na luta contra a miséria teutônica, que mesmo um gigante como Goethe foi, às vezes colossal, outras medíocre. Tampouco Hegel pôde evitar esse destino. E quando consideramos o desenvolvimento ulterior de suas concepções até a grandiosa forma em que apresentou, como método unitário, a dialética idealista, cumpre recordar aquela cisão do desenvolvimento alemão em geral, que fez de Hegel também uma figura, às vezes colossal e outras medíocre.